Eu tenho certeza que se você anuncia na plataforma do Airbnb, você quer ter certeza de que você está extraindo o máximo da potência em diária, em desempenho dessa plataforma. Então eu vou te passar algumas dicas de como você pode extrair o máximo possível dessa plataforma para rentabilizar o máximo que você puder. Meu nome é Rômulo Vilela, eu administro cerca de 80 acomodações por temporada através do Airbnb. Todos os meses recebo centenas de locações e também compartilho conhecimento sobre o universo da locação via plataformas como Airbnb para anfitriões que queiram trabalhar melhor, gastando menos tempo e ganhando mais. Convido você a me seguir aqui no Instagram, @Romulo Vilela, e também se inscrever aqui nesse canal para que toda vez que a gente tenha um conteúdo novo, você seja notificado aqui pelo YouTube. E se você gostou do tema, que ainda vamos explorar nesse vídeo, já deixa o seu like, o seu joia, para o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Algoritmo, inclusive, que tem a ver também com a lógica do Airbnb, que eu já vou explicar em relação a alguns itens que você tem que prestar atenção para extrair o máximo da plataforma. Primeira coisa, invista tempo criando o melhor anúncio que você puder dentro da plataforma do Airbnb. O que isso quer dizer? O que quer dizer investir tempo criando o melhor anúncio? É justamente você conseguir ser capaz de transmitir toda a beleza do seu imóvel, toda a utilidade dele, o visual e as regras para que a pessoa no outro lado da tela, o seu potencial hóspede, entenda que o seu imóvel tem o valor que você está pedindo. Isso você deve fazer através das fotos do imóvel, que é uma coisa que impacta de bate-pronto ali na percepção do hóspede que está vendo. Então ele está vendo como é a sala, como é a cama, como é o quarto, como é a cozinha, como é a piscina, como é a garagem, como é tudo que você está oferecendo. Então, vai desde ter boas fotos, você pode fazer desde com o seu celular ou contratando um fotógrafo profissional para que você dê maior clareza do que é o seu espaço, em vez de você tirar foto de qualquer jeito, deixa lá porque o Airbnb faz o trabalho dele. Não, você tem que aumentar a percepção de valor desse anúncio, desse espaço para outra pessoa que está do outro lado da tela. E você, como consumidor, você faz a mesma coisa. Quando você vai comprar alguma coisa, você vai fazer comparações entre uma coisa e outra, entre um anúncio e outro. Eu costumo dizer que os nossos imóveis do Airbnb não são tão especiais como a gente gostaria que eles fossem, né? Por quê? Porque o hóspede, quando está pesquisando por um imóvel, ele não está olhando só o seu. Você não é, nossa, a última bolacha do pacote. Ele está vendo vários outros. Ele está competindo em preço, em qualidade, em experiência, em comentário, em várias coisas para que aquele hóspede dê o próximo passo de passar o cartão de crédito ou fazer o Pix para a plataforma e confirmar uma reserva para ficar no seu imóvel. Então, a foto é um desses elementos. Um outro elemento é o título e a descrição. São outros dois elementos. Então, no final, a gente tem 3 elementos para que você monte um anúncio incrível, um anúncio que as pessoas tenham vontade de ficar nele. Então, o título está bem colocado, não está, por exemplo, casa aconchegante na praia. Ok, mas o que significa casa aconchegante? É muito mais interessante você colocar casa com churrasqueira, piscina e ar-condicionado, por exemplo. Fica muito mais interessante a pessoa ter mais vontade, criar mais desejo e com mais velocidade ela entender o que você quer dizer com aquele anúncio, né? Para que esse hóspede tome uma decisão mais veloz se aquela propriedade é mais adequada ou não. Não é uma coisa que você faz que vai resolver, é o conjunto de coisas. Então, invista tempo, e esse tempo é um tempo só que você vai fazer, sabendo fazer, claro. Boas fotos, bom título, boa descrição e um preço competitivo que daqui a pouco eu falo melhor sobre isso. Outra coisa que faz bastante diferença para você extrair o máximo do Airbnb. Sabe aquelas categorias, né? Tem piscina, tem ar-condicionado, tem sabonete, são os checks que você vai dando na plataforma para que você diga para o Airbnb, para o algoritmo, para os filtros de que a sua propriedade tem as coisas que estão dentro da propriedade. Então, por exemplo, vamos supor que você escreva na sua descrição que tem ar-condicionado, que tem vaga de garagem, que tem piscina, que tem academia, que tem 2 quartos, beleza, você escreveu tudo isso. Só que se você não ticar, se você não der o check ali nos itens dentro da descrição do anúncio, o Airbnb não vai ler que o seu anúncio tem isso daí. O que eu quero dizer com isso? Quando o hóspede, por exemplo, vai no filtro e coloca, olha, eu quero um imóvel com ar-condicionado, ele vai lá e dá um check. Se você não deu esse check, você não vai aparecer para esse potencial hóspede. Ah, não, mas o Airbnb devia saber que o meu imóvel tem ar-condicionado, porque tá na foto, tá tudo bem, mas o robô ele não sabe ler uma foto e entender que ali tem ou não tem ar-condicionado, pelo menos não ainda. Em algum momento pode ser que eles entendam, eles comecem a ajustar isso. Mas se você tem menos de 20 comodidades, que é ali uma areazinha que tem as características do imóvel de uma maneira mais sistêmica,
Se você tem menos de 20, provavelmente você está esquecendo de dar o check em coisas que você tem no imóvel, mas você não está dizendo para o algoritmo, para os robôs, que de fato aquele imóvel tem aquilo que você deu o check. Então você precisa deixar isso também bem ajustado para que você seja mais qualificado nos filtros, seja filtro de ar-condicionado, vaga de garagem, se tem piscina, entre várias outras coisas. Já vi vários anúncios que não tem o check. O cara tem a foto da piscina, mas não está escrito que não está no check que tem piscina. Então ele perde uma oportunidade de ser mais bem ranqueado para ser mostrado para potenciais hóspedes que pesquisam ou não imóveis com piscina, por exemplo. Outro ponto importante e essencial é você dominar a ferramenta de descontos e promoções. São duas coisas diferentes, mas que se complementam na estratégia de precificação. Desconto, a parte do desconto tem várias subpartes. Por exemplo, você pode dar um desconto de reserva de última hora. Isso quer dizer que se você tem a sua diária por R$200, você pode configurar que hoje, se alguém reservar, ganha 10% de desconto. Você está aplicando uma estratégia dentro do Airbnb que vai fazer você elevar a sua posição no ranking comparado a um outro anúncio que não tem esse desconto de última hora. Então, desconto de última hora é uma forma. Você tem desconto por antecipação de reserva, ou seja, se o cara reservar daqui a 45 dias, ele vai ganhar um desconto de 10%, de 15%, você quem vai determinar, mas você está dando uma vantagem frente a outro cara que nem sabe dessa informação, outro anfitrião que não sabe disso. Você tem descontos por duração da estadia, então se o cara fica 2 noites, ele paga um preço, se ele fica 3, ele paga outro preço, 4 e assim por diante. Descontos semanais, descontos mensais, você também pode configurar esses descontos para quê? Para encorajar o algoritmo a entregar o seu anúncio com mais relevância do que o outro anfitrião que não aplica esses descontos. Quem que você acha que o algoritmo vai mostrar? Aquele que está dando desconto ou aquele que só baixou o preço? Porque tem isso. Você acha que dar desconto simplesmente é baixar de R$200 para 180. Por exemplo, você vai lá e manualmente abaixa o preço para um desconto de 20%, só que você não está dando um desconto em que a plataforma entenda que você está dando um desconto. Você simplesmente está baixando o preço. Imagina a seguinte situação, você chega no mercado e vê lá a Coca-Cola a R$10. Um outro mercado que tem a Coca-Cola a R$10, só que com um tiquezinho assim, para R$8, aquele risquinho, aquele rabiscadinho, para R$8 você fala, opa, é que no caso a Coca-Cola é o mesmo produto, mas lá tem um desconto de R$10 e você tá vendo que era 10 e virou 8. Se for simplesmente R$8, você bota lá R$8, você não tá vendo nenhum desconto promocional, você não tá vendo nenhuma redução de preço ali com uma vantagem aparente. Querendo ou não, psicologicamente a gente trabalha, nosso cérebro ele reconhece isso de uma forma diferente, né? Então, esses são alguns descontos. Aí você tem promoções específicas, né? Além desses descontos todos, você tem promoções personalizadas, que você pode dar 10, 15 ou 20% de desconto. A cada um desses degrauzinhos que você dá, 10, 15 ou 20, você tem vantagens dentro do Airbnb em ranqueamento. Se você der 10% de desconto, você ganha alguns benefícios. Se você der 15, outros benefícios, 20, outros benefícios, né? Então, tudo isso pode ajudar o seu anúncio performar melhor, sem que necessariamente você mude o seu preço de 200 para 180. Antes de simplesmente baixar o seu preço assim, do nada, sem nenhuma estratégia de promoção, de desconto, utilize essa estratégia de desconto e promoções até você, de fato, ter uma consciência. Pô, mesmo assim não estou conseguindo vender, então provavelmente o seu preço, no geral, está mais alto do que o que as pessoas estão dispostas a pagar, ou o seu anúncio, que é o item 1 que eu falei, não está criando desejo. As suas fotos não estão legais, a sua descrição não está muito legal também, a descrição não está interessante. Então, tudo isso envolve ali você criar desejo, criar atratividade e as pessoas toparem pagar aquilo que você está pedindo. Outro ponto, saiba precificar competitivamente. E precificar competitivamente não necessariamente significa diminuir o preço. Vou explicar o que isso significa. Competitividade é você, comparativamente com outros anúncios, ser mais interessante economicamente. Exemplo, se você tem um imóvel que tem uma piscina e uma academia, você está cobrando R$150, certo? E você tem um outro imóvel que está aos mesmos R$150, só que ele não oferece academia nem piscina, por exemplo. Qual desses dois é mais interessante? Qual desses dois agrega um valor maior na percepção de quem está do outro lado da tela? Aquele que tem piscina e academia. É o mesmo preço, certo? Agora, imagina a seguinte situação. Se você tem esse imóvel aqui, com piscina e academia, e ele tava a R$200 com preço riscadinho e tá a 170, por exemplo, ou até a 150, por exemplo, ele vai ganhar ainda mais competitividade. Porque esse cara aqui tá 150 só, tá lá, R$150. E esse aqui tá 200 cortadinhos, 150. Esse cara aqui tende a ter mais atenção do que esse aqui. Então, se você junta, obviamente, as vantagens competitivas que o seu imóvel tem frente aos outros imóveis da região que a pessoa tá buscando, e o da região eu digo assim, às vezes o bairro inteiro, às vezes é o bairro do lado, que às vezes você acha que você tá competindo com o seu vizinho de porta, mas isso não necessariamente é uma verdade. Você está competindo com o mercado como um todo.
E o hóspede, ele quer, assim como você também quer, quando você busca por algum produto, você quer o melhor produto pelo menor preço possível. Quem não quer uma Ferrari por preço de carro popular? Todo mundo quer. Você como cliente é a mesma coisa. Só que quando a gente está do outro lado, a gente quer cobrar o máximo possível e não necessariamente a gente está criando o visual competitivo suficiente para a pessoa falar, nossa, vale muito a pena esse imóvel do que esse aqui. Então, você aplicando o que eu falei de descontos, promoções, entender de oferta e demanda também, porque não adianta você aplicar um monte de promoção, um monte de coisa, sendo que o seu preço, ele por si só já está errado. Não adianta você botar R$1.000 num estúdio de 19 metros quadrados, de 20 e poucos metros quadrados, e não conseguir vender mesmo dando 20% de desconto, mesmo dando desconto semanal. Ninguém vai reservar. Por quê? Porque você está botando um preço que o mercado não está disposto a pagar. Querendo ou não, é o que eu falei, seu imóvel não é tão especial como você acha que ele é. Ele pode ser, mas se você souber, obviamente, seguir todos esses itens que eu falei. Outro item, domine o jogo do algoritmo. Juntando tudo isso que eu falei, desconto, fundamentos do anúncio, de montar um anúncio legal, promoções, etc., o algoritmo, ele vai gostar mais de você. Por quê? Porque você está facilitando o trabalho dele. Você está dando opções de desconto, você está gerando tráfego para o seu anúncio. Então, um anúncio mais interessante, ele é mais clicado do que um anúncio desinteressante, né? Ou pelo menos que não tenha a mesma atratividade do que esse que é mais clicado. Ou seja, se o Airbnb, né, o algoritmo do Airbnb, pega o seu anúncio e mostra 1000 vezes, né, ali quando as pessoas procuram, quantas dessas 1000 pessoas clicam no seu anúncio? Quanto maior a sua taxa de cliques, mais interessante é o seu anúncio. Isso não quer dizer que você vai ser reservado, mas você conseguiu chamar a atenção. Então, o algoritmo, ele vai juntando uma série de variáveis para escolher qual é o anúncio que ele vai mostrar para aquele hóspede naquele momento. Se o cara tá vindo da Bahia para São Paulo e ele já tem um comportamento de consumo que o Airbnb já tem ali o histórico de viagens dele, já tem uma série de outras informações sobre esse hóspede em potencial, o que ele vai fazer, o algoritmo? Ele vai mostrar aqueles imóveis que mais têm probabilidade daquele perfil de cliente reservar a sua propriedade. Não à toa, tem muita gente que fala assim, pô, mas o meu anúncio não está aparecendo na primeira página. Por quê? Está aparecendo na terceira página. O ranking do Airbnb não é fixo, não é... o meu aparece em primeiro, depois o outro aparece em segundo. Não, o ranking vai aparecer para uma pessoa de um jeito, para outra pessoa de outro jeito e assim sucessivamente. O ranking ele é montado de acordo com o perfil de cada usuário. E o algoritmo ele vai querer trabalhar com os anúncios que têm maior potencial de vender para aquele cliente que eu estou mostrando. Se eu como algoritmo, por exemplo, tiver que ficar forçando mostrar um anúncio que não performa bem, ele não é interessante, ele não chama atenção, ele não tem um preço competitivo, eu vou deixar ele para trás. E eu vou pegar aqueles que me trazem uma possibilidade de vender com mais velocidade. Porque afinal de contas, que vendedor não quer vender mais rápido e ganhar mais com produtos que as pessoas sabem, né, que o vendedor sabe que vai vender mais rápido. Então é a mesma coisa, né? Não adianta você fazer um anúncio mequetrefe, sendo que tem um outro cara ali que às vezes tem um imóvel até mais simples do que o seu, só que ele é mais competente em vender o visual, em vender a proposta, em chamar a atenção para o cara clicar no anúncio e converter, consequentemente, em mais reservas. Convertendo em mais reservas, recebendo mais qualificação, etc., o algoritmo vai valorizar mais ainda o seu anúncio e vai sempre estar posicionando bem o seu anúncio no ranking, porque ele sabe que vende mais do que aquele outro que não está ligando muito para foto, para descrição, para preço. Ele simplesmente já larga lá e espera que o milagre do Airbnb seja feito e que ele fique muito rico com esse anúncio. Isso não acontece. O algoritmo, ele é meramente comedor de conversão. Ele quer vender e ponto. Se você está precificando certo, se não tá, se seu anúncio tá bom ou não tá, o algoritmo quer vender. Ponto. E é óbvio que ele vai trazer variáveis para fazer com que essa conversão aconteça com mais velocidade, com o mínimo esforço possível, né? Porque eles investem em publicidade, investem em marketing, etc. Então eles precisam capitalizar esse esforço de marketing naquilo que vai dar mais resultado para eles. E eu vou mostrar para vocês aí na tela uma roda, um flywheel que a gente chama, e você tem que considerar para extrair o máximo possível, né? Então você começa em visualização. Você precisa gerar visualização, precisa gerar interesse das pessoas clicarem no seu imóvel, que vai gerar o desejo ali naquele hóspede para realmente você fechar aquela locação. Então você vai conquistar a atenção desse cara para entrar no seu anúncio e falar, nossa, que legal, realmente, vi as fotos, vi o preço, gostei, vou saber de mais informações, vou falar com o anfitrião e tudo mais. Isso culmina em uma reserva, né? Ou seja, agora você converteu esse cara, você tirou ele da visualização e chegou na reserva. Depois esse cara vai avaliar como foi a experiência dele. Como é que foi? Foi boa, não foi? Valeu a pena ele pagar aquilo que ele pagou? Foi melhor do que ele esperava? Isso gera também uma relevância dentro do algoritmo para ponderar se o seu anúncio tem qualidade, se ele tem relevância para que o algoritmo cada vez mais imprima você na busca ali do ranking que as pessoas estão fazendo. Isso volta para a lógica do ranking, por isso que é esse flywheel, né, que vai retroalimentando o processo. Quanto mais visualizações, mais provável é
você vender mais, né, chamar a atenção das pessoas que entram no seu anúncio, que pelo volume também pode trazer mais reservas. Trazendo mais reservas, você tem a percepção do hóspede de avaliações positivas e isso volta a retroalimentar o ranking do Airbnb e fica nisso ad eterno. Tanto é que tem anúncios aqui que eu fiz uma vez só e eu não preciso ficar mexendo muito mais nele, apenas o preço a depender de oferta e demanda. Mas o básico tá feito e aí é só uma questão de você saber girar essa roda de uma maneira positiva e que seja constante. O que mais? Faltou alguma coisa para eu falar? Como extrair o máximo da plataforma do Airbnb? Se sim, me coloca nos comentários o que você acha que faltou aqui e que faz muita diferença que você, na hora quando anuncia no Airbnb, vê que gera uma conversão maior, gera bons comentários e por aí vai. Então me conta aqui nos comentários e até o próximo vídeo, né? Tchau!